Substâncias termodinâmicas, com composição química invariável, são empregadas em um certo dispositivo ou processo termodinâmico, entre outros fatores, por apresentarem alguma característica de interesse do projetista. A partir dessa assertiva, julgue os itens a seguir. Item 51. Água em ebulição pode apresentar temperatura de 73,15 graus Celsius. Solução. Definição. Ebulição da água é a passagem do estado líquido para o gasoso a uma determinada temperatura. Essa temperatura de ebulição depende da pressão externa a que a água está submetida. Pode, portanto, para uma determinada pressão, apresentar uma temperatura de 73,15 graus Celsius. Item correto. Item 52. O vapor de água pode ser empregado como substância de trabalho de um ciclo de refrigeração, com compressor alternativo, em pressões abaixo do respectivo ponto triplo, 0,61 kPa. Solução. Definições. Substância de trabalho de um ciclo de refrigeração, refrigerante, é o responsável pelo transporte de energia e sempre envolve mudança de fase. Ponto triplo da água é o estado determinado por valores de temperatura e pressão, no qual as três fases ou estados físicos, sólido, líquido e gasoso, coexistem em equilíbrio. Compressor alternativo é um dispositivo composto por um ou mais pistões que vai e vem dentro de um cilindro. É responsável pelo bombeamento de certo fluxo de massa de refrigerante no sistema de refrigeração. Abaixo do ponto triplo a água só pode existir na fase gasosa ou na fase sólida. Nessas condições ela não é um refrigerante prático para um ciclo de refrigeração mecânico. Para esse tipo de aplicação, seria necessária a operação em pressões extremamente baixas ou alto vácuo, o que é difícil de conseguir com equipamentos alternativos. Além disso, o volume específico de vapor é grande para as baixas pressões exigidas, e esses volumes são impraticáveis com equipamentos alternativos, que são incapazes de manter o vácuo necessário. O item, portanto, está errado. Item 53. Gelo pode ser produzido em um sistema termodinâmico adiabático que contém água, e em cujo interior se estabeleça certo nível de vácuo. Solução. Definições. Sistema termodinâmico adiabático. Um sistema que está isolado de quaisquer troca de calor. Certo nível de vácuo. Como propriedade geral, a matéria é descontínua. É composta de espaços vazios entre átomos e moléculas, independentemente de seu estado físico. A presença de matéria já implica a existência de certo nível de vácuo. O estado físico da matéria é definido pela organização das suas partículas constituintes, ou seja, por sua agregação, se estão próximas ou afastadas umas das outras. Esse afastamento pode ser alterado variando a temperatura da matéria ou a pressão que atua sobre ela. O aumento da temperatura faz com que as moléculas afastem-se. O aumento da pressão faz com que elas fiquem mais próximas umas das outras. Considere o sistema termodinâmico adiabático composto por duas partes separadas por um êmbolo móvel, onde em uma das partes existe água líquida, na outra água em estado de vapor, conforme mostrado na figura 2. Sistema no instante 1. Mudando a posição do êmbolo é possível mudar a pressão e consequentemente o estado físico da água. Ou seja, o gelo pode ser produzido, como ilustrado na figura 2. Sistema no instante 2. Item correto. Item 54. Na mudança do estado líquido para o sólido, tem-se sempre contração, diminuição do volume específico, independentemente da substância.
de forma semelhante ao que ocorre quando o respectivo vapor se condensa, tornando-se líquido. Solução: ao passar do estado líquido para o sólido, nem todas as substâncias apresentam contração, diminuição do volume específico. A água, por exemplo, ao contrário da maioria das substâncias, aumenta de volume quando congelada, no estado sólido. É também por causa desse fenômeno que um cubo de gelo flutua em um copo de água líquida. O item está incorreto. Item 55. O CO2 sólido, por ter a pressão no ponto triplo acima de 1 atm, se sublima quando em contato com a atmosfera ao nível do mar em um local cuja temperatura seja semelhante àquela de solidificação da água. Solução: definições. Ponto triplo do CO2. Menos 56 graus Celsius em uma pressão de 5,11 atm. Sublimação, e a mudança do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Condições de sublimação do CO2. Menos 78,5 graus Celsius em uma pressão de 1 atm. Temperatura de solidificação da água. 0 graus Celsius em uma pressão de 1 atm. O gás carbônico, CO2, é sólido em temperaturas muito baixas, conhecido como gelo seco. Na temperatura ambiente, apresenta-se no estado gasoso. O CO2 chega ao seu ponto triplo sob temperatura de menos 56 graus Celsius e pressão de 5,11 atm. Note que de fato, a pressão do ponto triplo do gás carbônico é maior que a pressão atmosférica, 1 atm. E no valor de 1 atm o CO2 sofre sublimação em qualquer temperatura acima de menos 78,4 graus Celsius. Ou seja, se sublima quando em contato com a atmosfera ao nível do mar em um local cuja temperatura seja semelhante àquela de solidificação da água. Portanto, o item está correto.